eleito, ele tem o seu plano de governo. Esse plano de governo é apresentado, aprovado, e aí ele começa a colocar isso em prática. Só que, como todas as coisas organizadas, isso precisa ser balizado com a fiscalização efetiva e atenciosa, e isso acontece aqui no Parlamento do Estado do Pará. É por isso que, quando muda a legislatura, a gente tem a mensagem do governador, que fala o que foi apresentado, o que conseguiu fazer naquele espaço de tempo, né, Rafa? Então, quando esse ano a gente traz essa lei orçamentária, ela faz essa projeção do que vai ser feito e como isso vai ser feito. Então, esse processo de checagem, de orientação, de fiscalização, ele é importante justamente por conta disso. Então, só abrindo esse parêntese aqui para você entender um pouco mais por que é tão importante uma sessão como essa. Exatamente, Raina. A LDO, por exemplo, define quais são as metas e as prioridades do governo, incluindo limite de gasto, regras fiscais, e ainda serve como um elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, que é a LOA, quando se é aprovado, enfim, o orçamento do governo para o próximo ano. Certo. Raina, eu comecei por esse projeto porque ele tem um nível de importância muito grande, todos os anos ele passa pela casa, mas antes disso, não menos importante também, os deputados votaram em regime de urgência outro projeto de lei do Poder Executivo que institui a política estadual de agroecologia, produção orgânica e da sociobiodiversidade, que será conhecido como PAPOS. Alguns deputados subiram à tribuna para falar sobre esse projeto, que ele é um marco, né, para a produção agroecológica do Estado, trazendo, é claro, mais preservação ambiental, trazendo mais incentivo para esses produtores, de forma que a gente caminhe num novo rumo, né, Raina? E a bioeconomia ela é importante porque ela garante o desenvolvimento da Amazônia, o desenvolvimento com a floresta em pé, mas o desenvolvimento também das comunidades que vivem nesse entorno da floresta. Então, ter um projeto que cuida com um olhar mais atento para a ecologia, para a agricultura, para a própria o caminhar de todas as diretrizes no que diz respeito à sustentabilidade são importantes. Tudo bem que a gente está falando de COP30 e talvez isso fique parecendo que é por causa disso. Não, a Assembleia já tinha aprovado projetos que tinham alguns cuidados, mas não tão completo quanto esse projeto ele se apresenta agora. E sempre é bom a gente pensar de forma mais ampla. Então, nesse segmento, é um projeto que vai cuidar de maneira muito mais organizada da sustentabilidade, da bioeconomia e de tantas outras áreas que tu citastes aí dentro desse projeto. Perfeito. Inclusive, nós entrevistamos recentemente, né? Trouxemos dados da FAPESPA que apontam que, inclusive, os produtores locais, eles estão, digamos assim, favoráveis a essas novas políticas, né? De preservação. Receptivos, né? Receptivos, exatamente. Importante. Quando a gente vê um parlamento alinhado com os interesses da população, isso faz a diferença. Então, eles estarem receptivos é porque eles observam que o projeto ele realmente tem diretrizes que vão ser importantes para aquele segmento. Então, isso é muito legal. Perfeito. Agora vamos para a pauta dos deputados. Os deputados apresentaram 7 projetos, vamos a eles agora. O primeiro projeto apreciado foi o projeto do deputado Luogawa, que nós comentamos mais cedo também na televisão. Esse projeto, ele prevê instituir aqui no âmbito do Estado do Pará o programa de atenção à saúde mental, prevenção à depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com o transtorno do espectro autista, mas também pessoas com síndrome de Down. Volta para os tópicos? Gente, é mais coisa do que eu estava imaginando. Legal. Vamos lá. É um programa de atenção à saúde mental. Pausa. Saúde mental. A gente falava mais cedo o quanto que é importante esse cuidado com a saúde mental. A saúde mental, ela estando ok em dia, como a gente fala de maneira assim, bem popular, significa que o corpo vai responder bem. Quando a mente não está bem, ela consegue projetar no corpo dores, aflições, dificuldades. Então, cuidar da saúde mental não é algo... Porque muitas pessoas ainda são preconceituosas. E acho que fazer terapia, ter um atendimento especializado para a saúde mental é algo... não, eu não posso. O que vão pensar? Não vão pensar nada ao seu respeito.
Se você precisa, você tem que procurar esse atendimento especializado. Você pode ter ali um ouvido amigo, uma amiga, um colega que pode te auxiliar, beleza, sem problema nenhum. Mas quando você tem um atendimento especializado, você não só encontra o problema, mas consegue resolver esse problema. Esse é o ponto 1. E o ponto 2, ter isso de maneira mais acessível para a população do estado do Pará é um diferencial sem sombra de dúvida. Ponto 2 aí? Atenção à saúde mental, prevenção à depressão e suicídio. Tudo está atrelado. Tudo atrelado, porque quando nós não cuidamos do jeito certo, você vai ter esses problemas acarretados, porque a mente, diferente do que a gente imagina, vamos fazer uma maneira bem prática aqui. Quando você vai para a sala de aula, não interessa a série, tá? Você fica com aquele pensamento ali, né? Você aprende uma coisa e você ali coloca na prática. Quando lá na escola você tem um grupo de amigos que você fica sempre ali naquela hora do intervalo, passa um tempo, você começa a falar igual aquelas pessoas. Você começa a ter os mesmos trejeitos, gostar das mesmas coisas. Isso, a tua mente, ela vai criando um mecanismo para você se fortalecer nisso. Porque é importante para a sociedade, para a tua vida, para o relacionamento, para não causar outros problemas, e tu aprende a viver em sociedade. Mas se tu não tem a tua mente afinada, aliada a coisas interessantes e boas, você não consegue avançar em absolutamente nada. E se isso está comprometido, em algum momento, essas outras características elas vão gerar esse poder sobre você. Então, assim, não pense que é besteira, não pense que é tolice, não pense que é exagero. As pessoas que sofrem, que têm algum problema, que a saúde mental ela está ali frágil, essas pessoas elas podem estar sofrendo, e nós já tivemos casos e casos que a imprensa, inclusive nacional, que a imprensa internacional já trouxe, de pessoas que chegaram a esse ponto, que é o que nós não queremos. Então o parlamento está pensando de maneira ampla para cuidar, para que não tenha esses problemas, é extremamente importante. E a atenção à saúde mental tem sido pauta recorrente aqui na casa, né? Os deputados têm apresentado vários projetos, muitas vezes também para mães, né? Porque a gente sabe que a lida de uma mãe, de um pai, já é algo ali que tem que se virar, né? Às vezes em 2, em 3. Imagina você ter um filho ou um parente numa condição especial. Sim. Né? Então você tem ali que ter mais dedicação, e muitas vezes isso também abala o emocional de uma pessoa. Existe um cansaço que ele não é só mais físico. Chega um momento que o pai e uma mãe que está muito cansado, ele não consegue mais raciocinar qual é a melhor forma de resolver um problema. E quando isso acontece, deixa claramente evidente que a saúde mental também daquela pessoa, porque a saúde mental, as pessoas, eu estou fazendo um comentário aqui, gente, no sentido de percepção. Como jornalista, eu já pude conversar com muitos especialistas, eu já pude conversar com muitas pessoas que passaram por problemas dos quais eu estou fazendo citação aqui, e quando nós não entendemos e não valorizamos e não cuidamos, isso vai realmente sendo potencializado, e a gente precisa tomar muito cuidado. E quando esse pai e essa mãe não tem o acolhimento, não tem os cuidados, não tem a atenção e fica sobrecarregado, esses outros problemas vão chegar até a mente. E aí essa saúde mental comprometida, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento naquilo que ela fazia para criança ou para adolescente ou para aquela pessoa vulnerável que precisa desse atendimento. Então, é mais um ponto importante e positivo que essa casa se posiciona para que, de alguma maneira, estejam olhando com mais atenção para isso. Perfeito. Seguindo a nossa pauta, tivemos também a aprovação do deputado Braz, projeto de lei número 255 de 2023, que determina a prioridade para a coleta de materiais de exames laboratoriais para pessoas idosas ou deficientes. Né? Fiquei na dúvida. Vou acessar o projeto aqui para te trazer, então, Fechado. mais Enquanto detalhes. isso, enquanto o Rafa traz um pouquinho mais de detalhes, porque a nossa função aqui é exatamente essa. É trazer essa tradução para você do que é apresentado, debatido, aprovado aqui no Parlamento do Estado do Pará e o que depois vira lei para todos os paraenses. Então, quando a gente faz essa pausa, é justamente para a gente ter um pouquinho mais de detalhe. Lembrando para você que todo esse conteúdo que o Rafa está aqui agora, ao vivo, procurando dentro do portal, que é um pouco mais de detalhes para a gente trazer para vocês, você também pode fazer.
O nosso portal, ele ganhou recentemente o selo de transparência, selo ouro, justamente porque o acesso a projetos, os trâmites da casa, tudo aquilo que é importante para o andamento do Parlamento paraense, ele tem acontecido de maneira muito prática, muito eficiente e disponível para o povo do Pará. Então, alepa.pa.gov.br é o nosso portal que fica disponível para você ter acesso a esses outros projetos, os andamentos, as nossas redes sociais, porque também fica disponível para você ter a informação de maneira oficial. A gente sempre está batendo nessa tecla porque o parlamento ele tem os seus canais oficiais de comunicação. alepa.pa.gov.br é um desses canais. Nós temos também o nosso Instagram, que é o @alepaoficial. Nós temos também conta no Facebook, que é da mesma forma. O nosso próprio canal no YouTube, que fica disponível para você, também fica lá no TV Alepa, que é o ao vivo, e o TV Alepa Pará, que é o nosso arquivo. E além disso, todas essas mídias são mídias oficiais aqui da comunicação do parlamento. Então é a fonte que você realmente sabe de como acontece, porque quando essa informação sai do canal oficial, ela vai ganhar outras vertentes, outros canais, e aí às vezes pode acontecer de você não ter toda essa informação precisa, não ter mais detalhes. Lê de novo o projeto para mim, por favor. Só um momento que eu tô com uma instabilidade, mas é na minha internet aqui que não está colaborando. Vamos botar o projeto. Isso. O projeto, ele prevê a prioridade no momento da coleta de materiais para exames laboratoriais. Perfeito. Para pessoas idosas ou deficientes. Eu queria ver qual era o que tem de mais nesse projeto aqui para a gente trazer também, mas enquanto você vai falando, eu vou tentando abrir aqui o projeto. Quando a gente tem entrega, garantia para as pessoas idosas, né, e que tem algum tipo de deficiência, um tipo de benefício como esse significa que elas terão acesso mais rápido, porque quem está doente ou quem está em acompanhamento médico, que é algo que é contínuo, esperar demais é ruim. Esperar demais pode significar algo que vai evoluir naquele problema, ou seja, uma doença, ou seja, um tratamento. Então, ter essa oportunidade, esse benefício para as pessoas idosas e as pessoas que têm algum tipo de deficiência para esses exames, vai fazer a diferença. Não vai precisar mais ficar tanto tempo, não vai precisar mais esticar, não só a questão do tempo, mas você começa a organizar a tua própria agenda, porque muitas das vezes essas pessoas vão procurar esses atendimentos na área da saúde e vão, às vezes, aventurar, às vezes não está nem agendado, mas, poxa, eu preciso tanto. E essas pessoas chegarem a ter esse privilégio, o benefício de não estar na mesma fila comum de uma pessoa que talvez possa esperar um pouco mais, é favorável. Agora, lógico, tudo isso tem que ser feito de maneira organizada para que também as pessoas que talvez não estejam na mesma condição desse paciente também não tenham que esperar tanto tempo, porque talvez essa espera também ela pode acarretar outros tipos de problema. Então, é importante isso ser feito com a devida atenção, a devida parcimônia, com muito cuidado e muito respeito para essas pessoas. Todo atendimento, para mim, na área da saúde, seja para fazer um exame, seja para checagem, seja para qualquer coisa, se não for humanizado, é complicado. Quem tem problema de saúde ou tem algum acompanhamento a longo prazo, ela está fragilizada e ela precisa desse acompanhamento, no mínimo, educado e de respeito. Raina, já que a gente está falando também de demora, de espera, né, que muitas vezes a gente sabe quando estamos numa situação delicada é muito chato, é difícil realmente. Sim. Hoje o deputado Dirceu Tenkaten apresentou um projeto de lei número 325 de 2023 que estabelece gratuidade na travessia por ferryboats e balsas para as ambulâncias do SAMU, dos bombeiros e ainda outros veículos das unidades de saúde pública do Estado, quando estão na missão, né, de destinar ali o transporte de algum paciente. É muito importante. Eu confesso que eu já imaginava que... Eu já imaginava até que já era de maneira gratuito, sensata, né? já aconteceu. Mas se foi preciso fazer uma efetivação, né, a gente fica feliz, porque quando esses pacientes estão nesse trânsito, e a gente está falando de um estado com 144 municípios, mas com um território
tão grande, tão absurdo, que parece que tem até mais do que 144 municípios. A gente está num estado com uma dimensão continental, como se diz, né? Porque realmente é muito grande. Nós temos diversos acessos, rodoviário, aéreo, né? Aí você tem o fluvial, de todas as formas. Então, realmente, ter essa condição já facilita, né? Já reduz um custo ali para o município. De alguma maneira, se esse transporte estadual chega, vai e volta. Então, tudo isso acaba acarretando coisas boas na área da saúde e é importante para o povo do Pará. Ainda na sessão de hoje, os deputados também apreciaram o projeto de lei número 531 de 2023, de autoria do deputado Fábio Figueiras, que dispõe sobre a criação de um programa chamado Lixo Zero, Raina. Lembra do Fome Zero? Seria o Lixo Zero, de forma que através de campanhas de incentivo as pessoas, digamos assim, tenham mais cuidado, né, na hora de fazer o seu descarte do seu lixo. A gente tem que lembrar o seguinte, que o lixo no lugar certo é uma questão de educação, né? E a gente precisa trazer essa educação para os nossos filhos, a gente precisa trazer educação para as pessoas que já são adultas. Isso precisa partir muito do ser humano que tenha consciência de que um plástico ele vai demorar centenas de anos para se decompor. A gente precisa ter essa consciência da criança que brinca, mas que sabe que ela tem que descartar no lugar certo, mas o adulto também precisa, né? E a gente trabalhar nessa grande corrente para que isso realmente faça a diferença. E quando a gente pensa, através do Parlamento do Estado do Pará, num projeto que incentiva de maneira diferenciada essa área que ela é extremamente importante, é bom demais. Então, esse é um projeto que, sem sombra de dúvidas, a gente espera que não somente o parlamento faça a sua parte, mas as pessoas façam a sua parte. Eu não sei, você que está ouvindo a gente, né, ou em algum dos nossos canais aqui, acompanhando, se é aqui na região metropolitana, no interior do estado, esse é um trabalho coletivo. A gente vê, inclusive, às vezes até o município tendo um trabalho de coleta eficiente. Mas aí tu perde o dia, você coloca no dia que o cara já passou o teu lixo, né? E eu acho que é importante nós também contribuirmos de maneira ordeira e de maneira inteligente. Se nós não nos atentarmos para isso, a gente realmente vai perder essa batalha e para a gente mesmo. E a gente já tem todos os exemplos, né, Raina, que muitas vezes o descarte sendo feito de forma adequada, ele pode evitar, por exemplo, uma enchente. A gente está em Belém, que é uma cidade que está a nível do mar, né? Quantos canais, né, já transbordaram Exato, por causa disso. Exato. E quantas vezes a gente não vê, limpeza ali dos canais é só lixo, é sofá, é não sei o quê. Então, esse descarte adequado, é claro que o Estado também tem o seu papel aí, mas a gente espera que a população possa aderir a esse programa Lixo Zero, né? Que ele seja um sucesso, né? Lixo zero. Lixo Zero, Raina. Seguindo a pauta de hoje, um projeto que eu comentei mais cedo na TV é a aprovação do projeto de lei número 621 de 2023, de autoria do deputado Wesley Tomás. Esse projeto que eu falei mais cedo, ele dispõe sobre a prioridade e ainda gratuidade na taxa de emissão de documentos para mulheres vítimas de violência. Isso é muito bom. Muitas mulheres, eu digo isso por causa própria. A minha mãe, quando era mais jovem, ela sofreu abuso, né? Foi vítima de violência bruta. Ela chegou no primeiro momento em que ela foi espancada pelo meu pai na época. Graças a Deus, hoje ele é uma outra pessoa. Nem todos têm a mesma sorte de se reconectar com o que é bom. Mas no caso dela, ela saiu no primeiro espancamento, ela saiu de casa. Eu tô falando disso, Rafa, a coisa de 35, 37 anos atrás, em que a realidade era diferente. Nós não tínhamos a Lei Maria da Penha, nós não tínhamos esse suporte do Estado e dos municípios para cuidar dessas mulheres. Nós não tínhamos delegacias especializadas. E mesmo assim, ela ia de uma casa para outra e ele ia lá e quebrava. E a gente falando sobre essa emissão de documentos, por que isso veio na minha memória? Porque no meio dessa destruição, quantas vezes nós perdemos documentos, né? No nosso caso, foram rasgados, né, foram destruídos, foram jogados fora. Mas tem mulheres que são espancadas em que a casa é queimada, em que ela perde isso.
E muitas das vezes os companheiros, que são os agressores, eles fazem isso para controlar. Você não tem documento, você não vai fazer nada, você não vai trabalhar, você não precisa, você tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí nós não temos esse parâmetro da importância. Então esse projeto, ele identifica essa importância. Porque essa mulher que ela está saindo desse circuito de violência e que ela quer mudar de vida, ela precisa começar de um princípio. E o princípio, para ter inclusive acesso aos programas sociais, é justamente os seus documentos. Documento dela, documento dos filhos, quando tem filhos. Então, ter acesso a isso de maneira não só gratuita, que a gente já tem, mas trazer isso de maneira antecipada para que ela não espere tanto, também faz a diferença. Porque muitas das vezes, essas mulheres, elas desistem no caminho. Pela demora, pela espera. Não foi o caso da minha mãe. A minha mãe, ela foi para cima, ele quebrava, destruía, ela mudava, graças a Deus, como eu disse, hoje a realidade é diferente, mas muitas e muitas, centenas de milhares de mulheres no estado do Pará podem viver essa realidade. E ter acesso a novos documentos de maneira não só gratuita, mas de maneira célere, rápida, vai fazer diferença. Raina, muito interessante teu testemunho. Eu queria até fazer o link que eu fiz mais cedo com o pessoal do CAC, que semanalmente está aqui com a gente batendo um papo. E na semana passada, o nosso tema foi Lei Maria da Penha. Uau! Nós entrevistamos aqui o Dr. Eliezer Borges e esse programa você pode conferir lá no nosso canal do YouTube, onde ele tira dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e o que ela abrange. Inclusive, são variadas tipos de violência. Foi quarta-feira passada, né? Quarta-feira passada. Então você procura... Dia 10, né? Não, dia 11. Dia 11, sinto muito. 11. Você procura lá, Rádio Alep FM, dia 11. Você vai ter na íntegra esse bate-papo. Exato. E, se não me engano, são 9 tipos de violência, né, considerados pela lei. Mas a principal, Raina, inclusive, quando ele veio aqui, ele falou, são violências no âmbito financeiro. Entendeu? Quando o homem priva a mulher financeiramente de ter uma vida minimamente, digamos assim, justa, né, digna. É onde ele controla. É onde é controlado, exatamente. Onde tem o controle da vida, do que ela faz, de onde ela pode estar, do que ela pode fazer. Esse é um controle real e é onde eles acabam. A violência por si, física, a projeção masculina, você pode pensar assim, mas tem homem que é pequenino. A projeção do corpo masculino sempre vai ser mais forte do que a da mulher. Não é à toa que nós temos a representação quando você malha, como o homem fica com o mesmo período de tempo do que uma mulher. O corpo dele tem mais potência em alguns aspectos. Então, assim, por menor que seja, por mais diferente ou visualmente numa estatura parecida, a força do homem consegue muitas das vezes ser mais brutal do que a da mulher. Então é muito importante nós sabermos que essas violências, elas vão castrando essa mulher em vários níveis. A gente está falando dessa questão da violência física, mas a emocional, esse controle do documento, não vai sair e não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, é extremamente destruidor para a mente dessa mulher. E muitas das vezes elas ficam ali estagnadas, paradas, sem fazer. Poucas realmente conseguem, porque muitas não têm apoio, inclusive da família, mas volto a dizer, ainda bem, nós vivemos num tempo diferente, num tempo onde tem uma delegacia que acolhe, nós temos mulheres que trabalham com isso, e isso é muito importante. Quando você vai numa delegacia especializada da mulher, você é recebida por mulheres que vão cuidar de você, que vão fazer um atendimento diferenciado. Só de pensar que isso não tinha 35 anos, eu falo emocionada com a voz embargada, porque eu sei o quanto que foi difícil. Naquela época, eu pequenina, com minha irmã pequena, meu irmão menor ainda, tinha menos de 2 anos, passar por esse processo. Então, esse é um projeto que precisa ter destaque, é um projeto que realmente vai fazer a diferença. Sem dúvida. Lembrando que a orientação do CAC é para que você, vítima de violência, ou se você conhece alguém vítima de violência, a instrução é para que você utilize os números de denúncia 181, 90, mas que procure a delegacia especializada da mulher. Caso você tenha alguma dúvida, que a gente espera que não tenha, sim, procure o CAC. Temos um super time aqui de advogados disponíveis e dispostos a lhe atender
de segunda a quinta, no horário das 8 às 14. Inclusive, se você, nesta violência que você sofreu, ou que você conhece alguém que sofreu, tiver essa perda, esse furto dos documentos, o CAC também pode lhe auxiliar com isso, desde que você venha aqui e preste esse atendimento com o CAC. Perfeito, maravilhoso. É por isso que eu amo o Parlamento do Pará. E lembrando que o programa está disponível lá, caso haja alguma dúvida, você pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube todas as explicações sobre a Lei Maria da Penha, a sua história e de que forma ela protege as mulheres. Raina, seguindo a pauta de hoje, os deputados aprovaram também o projeto de lei número 305 de 2024, de autoria do deputado Torrinho Torres, que foi um dos últimos a se pronunciar aqui na tribuna. Esse projeto institui o ressarcimento aos produtores rurais por perdas de produtos perecíveis decorrentes da falta de energia elétrica. Raina. Aí é tenso. A gente sabe que o interior ainda convive com situações de falta de energia elétrica, de piques de luz, né, de interrompimento. Inclusive tem sido pauta até no Senado Federal, né, a situação da nossa concessionária de energia aqui do estado. Mas tem sido ineficiente na prestação de serviço, é preciso algo acontecer. Exato. Eu vou preferir não esticar esse tópico, porque como nós estamos em andamento em algumas questões, para a gente trazer mais detalhes sobre isso para você depois. Mas saiba que o Parlamento do Estado do Pará tem pensado em como cuidar desses produtores, agricultores, mas também do povo do Pará. Quando o Rafa comenta sobre o Senado, o senador Jadé Barbalho trouxe essa pauta e tem ficado em cima para que a concessionária seja responsabilizada em vários aspectos. A gente não vai entrar aqui na seara de fazer listagem porque nós não temos o acesso. Isso ainda está tramitando, ainda tem detalhes que precisam ser checados. Inclusive, acho que vale a gente trazer alguém para falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu vou convidar o doutor Cássio Bittar, ele que é defensor público do estado do Pará. Ele tem sido uma liderança em Brasília no sentido de trazer benefícios, reduções de porcentagem dos custos dessa energia elétrica. Vou fazer esse contato com o Dr. Cássio Bittar, ele que tem uma linguagem acessível e vai ajudar você que está ouvindo a gente agora a entender os seus direitos também no que diz respeito à energia elétrica no Pará. Perfeito. Finalizando a pauta de hoje, os deputados aprovaram o projeto de lei número 602 de 2024, a autoria do deputado Fábio Freitas, que declara a Associação Paraense de Supermercados, a ASPAS, como patrimônio cultural de natureza imaterial do nosso estado do Pará. Dia produtivo, muita coisa legal hoje aconteceu aqui no Parlamento do Pará e a gente agradece a tua companhia. Obrigada por ter estado conosco desde cedo. Se você porventura não estava aqui desde cedo, saiba que esse conteúdo vai ficar disponível para você no nosso canal do YouTube, TV Alepa Pará, para você não perder absolutamente nada, porque nem sempre dá para acompanhar tudo 100%, mas você sabe que agora você tem o seu arquivo público aqui, justamente no nosso canal do YouTube disponível para você, tá bom? Rafa, mano, sempre um prazer estar contigo aqui nas nossas transmissões. Obrigada para você que está conosco ainda aqui na Rádio Alepa FM 101.5. Fica na nossa programação agora, a nossa faixa de horário paraense sai de cena. Continua sua Rádio Senado, acompanhando tudo que é destaque também pelo Brasil. Obrigada pela tua companhia, até a próxima. Tchau.